Olá, meu nome é Elisângela Batista, eu sou professora de Educação Física da Escola Técnica Advogado José David de Rodrigues e hoje iremos falar um pouco sobre tipos de dança e decodificação desse tipo de dança. O que é isso? Para que serve? Hoje, professora, eu sou terceiro ano e para que entender disso? Então, você ampliar os seus horizontes. Ampliar a forma como você vê o mundo auxiliará muito na sua prova de linguagem. Então, mas para que estudar educação física se educação física não cai no Enem? Educação física cai no Enem. Em média, são 5 questões lá na prova de linguagem. Então, ela está misturada com vem na parte de português. Então, se você ficar ligado, se você prestar atenção nos assuntos, debater, quando vir essas 5 questõezinhas de linguagem lá, tratando sobre a cultura corporal, você vai tirar de letra. Então, corta para o slide. Eu coloquei fique ligado, através da dança, consegue-se demonstrar cultura, expressar as suas vivências através de gestos corporais. Segundo Medina, é uma forma de movimento elaborado, fornecendo representações da cultura dos povos. Assim, ela manifesta os costumes, hábitos de uma sociedade específica. Então, se eu disser para você pensar no frevo, já vem na sua cabeça a decodificação daquela dança. Se eu pedir para você pensar no maracatu agora, você já vai saber, vai vir até mesmo o som na sua cabeça sobre aquela dança. Então, remetendo à cultura de um lugar. Então, sendo específico, a cultura do nosso lugar. Então, mas o que é cultura? Para a gente poder entender tudo isso, o que é cultura? O que você pensa sobre cultura? Corta para o slide. Cultura é o nosso modo de viver, o que é passado de geração para geração. A cultura corresponde ao modo de vida de um povo ou nação, constituindo e expressando o seu modo de sentir, pensar e agir. Será que a dança está envolvida no conceito de cultura? Será que quando a gente pensa em frevar, a gente pensa em qual estado? Quando eu penso em chachado, eu penso em qual estado? Então, assim, remete a um povo? Remete. Então, dança é cultura? Será? Será que não é? Sim, a dança ela é. Corta essa imagem, eu achei ela bem interessante, porque faz lembrar o que remete o que é nosso. Por ter essa capacidade própria de expressão, a dança, assim como a comunicação, também se apresenta e se manifesta dentro da cultura de um povo. Seja como arte ou ritual, a dança está presente em todas as sociedades como forma de comunicação e representação cultural. E desta forma, cada povo possui uma expressão de sua cultura, através da dança, sendo ela assim uma das formas como essa cultura ela é manifestada. Então, não dá para negar o que somos. Dentre os tipos de dança, as danças típicas e folclóricas são as que representam aspectos próprios da cultura em que ela está inserida. Então, se você pensar, essa imagem remete... Pode trazer para mim. Essa imagem que eu trouxe para vocês remete a um período que nos traz para o nosso povo um bem-querer muito grande, né, que é o período junino. Traz a tradição do nosso povo, traz a mistura das raças que compõem o nosso povo. Então, corta para o slide. Esse tipo de dança está ligada à tradição e à história de um povo e uma cultura. Para existir, ela se apropria dos símbolos culturais específicos da época, na qual foi criada e representa fielmente uma tradição cultural,
Normalmente, esta dança está ligada a rituais, aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. Então, lembrando do período junino, né, das festas do período junino, toda essa manifestação traz na nossa cabeça a cultura representada do nosso povo. Então, dança é cultura? Sim. É o que expressa e representa cada povo. Então, corta para o slide. A dança está ligada à cultura que ela desenvolve sua própria história, tendo como influência culturais onde está inserida, ao mesmo tempo em que influencia esta mesma cultura. A dança pode ser compreendida como uma manifestação de linguagens culturais que se mesclam ao contexto no qual se insere o indivíduo. Então, se a gente pensar na quadrilha junina, por exemplo, a quadrilha junina, ela remete lá às danças clássicas da corte na Europa, mas quando ela chega aqui no Brasil, ela tem toda uma roupagem modificada, englobando os povos que aqui vieram viver, o negro, o índio e o europeu. Então, essa dança, ela manifesta a cultura de um povo. Então, eu trouxe uma perguntinha. O Enem e a dança. Será, professora, que cai, que não cai? Tem ou não tem? Eu vou ter que adivinhar? Não, você vai ter que debater e estudar. Então, eu trouxe essa questão do INEP 2011. E o textão, sempre se liga. Textão, pergunta, resposta. Certo? Então, eu trouxe a questão ela separadinha para que você se ligue no esquema que é texto, mas se ligue na pergunta que vai fazer sobre esse texto para responder. Então, a dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Então, estão ligadas a aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. Essa é a parte do textão. Agora vamos para a pergunta. A pergunta: a dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve a expressão corporal própria de um povo, considerando-a como elemento folclórico. A dança revela. Então, a pergunta está aí. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. Então, vamos lá. Letra A. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de se expressar no mundo. Será que é essa a resposta? Letra B. Aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Então, será que a dança folclórica ela desconsidera os fatos históricos? Letra C. Acontecimentos do cotidiano sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. Então, a gente já se liga nessa palavra aí. Letra D. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Então, quer dizer que eu tenho que ranquear a cultura de cada estado. O meu estado é mais importante que o outro. Então, a gente já pensa aí. E letra E. Lendas que se sustentam em inverdades históricas. Lendas que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Então, vamos voltar para a pergunta.
Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. Então, o que você pensa? Que letra A, B, C, D ou E para a sua resposta? Então, eu gosto sempre de dizer assim, a gente podemos pensar em eliminação. Então, a gente já elimina de cara a letra. De cara, a gente elimina essa do ranking, a letra D. Será que a gente vai ter que ranquear as danças de um país, de um estado, de uma região? Letra C, sobrepondo aspectos políticos. Quando a gente falou que a dança lá na parte de cultura, ela remete ao que é um povo, o que constitui uma sociedade. Cultura, economia, política, dança, tudo. Então eu não posso sobrepor algo a outro algo. Então a gente já elimina a letra C e a letra B, D de dado. Vamos lá para a letra B de bola. Aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Então eu tenho que desconsiderar os fatos históricos para entender a dança. Então a gente já elimina a letra B de bola. Então vamos lá. A letra E. Lendas que se... Vamos voltar para a pergunta em V. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. Lendas que se sustentam em verdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Inverdades, será que toda a lenda é uma inverdade? Então, assim, a resposta dessa questão é letra A, é a que mais se adequa. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo, refletindo a sua cultura. Então, assim, pessoal, se liguem, estudem, que vai ficar mais fácil quando a gente entende e debate um assunto. Fica mais fácil as respostas, né? Um pouco que a gente estudou sobre a questão cultural da dança, já deu para a gente responder essa questão do INEP, do Enem, bem tranquilamente, né? Façam por eliminação, vão eliminando as respostas que vocês consideram que estão indo de encontro à pergunta, né? E que você vai se dar bem. Então, assim, agradeço a atenção de todos. Espero que vocês, como terceironista, né? Vocês estejam com foco, estejam estudando, né? Vendo tudo que podem para conseguir o objetivo e sejam teimosos com os seus sonhos. Então, agradeço a atenção de todos. Então, até a próxima.